Bom dia, meus amores. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de arte do Colégio Nossa Senhora da Graça. Para quem ainda não sabe ou para quem já esqueceu, e eu sei que tem uns que nunca irão esquecer, eu sou o professor Jean Marcel. Meus amores, eu tenho certeza absoluta que vocês não fizeram as devidas anotações sobre os elementos e sobre as dicas para a criação do nosso HQ. Estou mentindo? Tenho certeza que não. Mas isso também não será um problema para a nossa aula de hoje. Isso também não será um problema para a nossa atividade, onde nós iremos criar a nossa própria história em quadrinhos. Então eu trouxe para a aula de hoje algumas dicas importantíssimas que não podem faltar na criação do nosso HQ. Acompanhe as dicas que nós iremos dar a partir de agora. Vamos lá para a dica de número 1. Anota aí, hein? Vamos lá. Primeira dica: dominar a linguagem dos quadrinhos, pois ela possui características próprias. Você vai contar histórias através de imagens, então o seu desenho precisa falar por si só. As palavras inseridas irão apenas complementar o seu desenho. Então, meus amores, essa é a primeira dica. O seu desenho precisa contar a sua história em pelo menos 60%. Os outros 40% que serão a linguagem que você vai utilizar, vai contar o restante da história. Por exemplo, se você coloca um desenho nessa seguinte posição, isso já está querendo dizer que essa pessoa está elaborando um pensamento, ok? Então tomem bastante cuidado, tá bom? Quando vocês forem iniciar e forem inserir os desenhos. Eles, por si só, precisam começar a contar a sua história. O restante vai ser inserido através das palavras e do diálogo que você for criar, ok? Vamos lá. Dica de número 2. Estão preparados para a dica de número 2? Então vamos lá. Dica de número 2. Determinar o que você vai fazer. Se você não souber desenhar bem, você precisa conhecer alguém que vai ajudar você a fazer isso, que não é o nosso caso, né? Então, como, né, eu já sei que a maioria de vocês não sabe desenhar, eu já coloquei logo para o início da nossa atividade que vocês utilizassem aplicativos. Mas se você se sentir na vontade e no desejo de desenhar, fique à vontade também, beleza? Então você precisa saber bem o que você vai fazer. Se você vai desenhar, tranquilamente. Se você vai utilizar o aplicativo também, tudo certo, tudo correto, beleza? Vamos para a próxima dica, a dica de número 3. Aprimorar a sua narrativa através de imagens. Por isso, vamos escrever 2 páginas, que será o suficiente, né, para nós começarmos aí a ter uma visão mais detalhista. Então, como é que nós vamos aprimorar a nossa escrita de HQ? Né? Nós vamos começar a elaborar em uma pequena quantidade, para que vocês possam começar a observar o próprio trabalho de vocês mais detalhadamente, ok? Vamos para a próxima dica, a dica de número 4. Estão anotando aí? Então vamos lá. Seja um bom leitor. Faça uma boa oficina antes de começar o seu trabalho. Leia uma HQ para experimentar. Meus amores, eu sei que a maioria hoje tem dificuldade de encontrar um HQ aí na sua casa. Acho que a maioria de vocês não tem disponível isso aí. Mas a gente pode procurar fazer uma leitura também na internet, ok? Então, não esqueçam, façam uma oficina antes. Leiam algum HQ aí pela internet para que vocês tenham noção de mais ou menos como vocês devem iniciar a história de vocês. Vamos para a próxima dica, dica de número 5. Fidelidade na proposta. Siga o seu cronograma, tá bom? Então, se você for criar uma história
de terror, se você for criar uma história contando uma lenda, se for de ação, se for romântica, procure seguir a sua proposta do início ao fim, tá? Não faça, por exemplo, se você estiver criando uma história de terror, não vá no meio da sua história contar uma piada, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então siga o seu cronograma, seja fiel ao que você vai começar a fazer, onde você vai chegar na metade e o que você se propõe a contar no final, beleza? Vamos para a próxima dica, dica de número 6. Clareza na leitura. Sua história precisa ser clara. Desenho e escrita precisam caminhar juntos. Então, como eu já falei para vocês anteriormente, o desenho de vocês vai começar a contar a história e a escrita vai finalizar aquilo que vocês querem dizer, aquilo que vocês querem transmitir. Então, as duas coisas precisam caminhar juntas. Você não vai escrever uma coisa e desenhar outra. Você não vai fazer uma posição de pensamento e escrever um xingamento ou escrever alguma coisa relacionada ao terror. Se a posição do seu desenho está dizendo que ele está pensando, então você deve escrever um pensamento. Ok? Tranquilo? Tudo certinho até aí? Vamos para a próxima dica. Dica de número 7 agora. Faça cenários e trabalhe com planos. O enquadramento é essencial. O que quer dizer o enquadramento? Tá? Que você vai trabalhar com planos. Plano médio, plano americano. E o que significa isso? Tá? Na fotografia, nós aprendemos que o plano médio é da cintura para cima. Ok? Onde nós temos o plano somente da face. Temos ele completo, que é mostrando o corpo inteiro. Temos ele também na posição panorâmica, que é mostrando tudo. Então esse é o enquadramento que você precisa também ter a preocupação de colocar no seu HQ. Então se o seu personagem ele está correndo, por exemplo, ou se ele está em uma luta, você precisa dar ênfase ao que você vai mostrar ali. Se ele está dando um soco, você precisa dar uma ênfase na mão. Se ele está em um plano onde os dois estão lutando de espadas, por exemplo, você precisa mostrar esse plano de uma maneira correta, que as pessoas consigam entender e compreender o que você quer mostrar, ok? Vamos para a próxima dica agora. Dica de número 8. Capriche na história e no roteiro. Sua história precisa ter um começo, meio e o fim. Seja autêntico no seu roteiro. Faça coisas novas. Meus amores, então a gente precisa aqui começar a desenvolver a nossa criatividade. Tá? A gente precisa fugir um pouco, né, dessas histórias que contam sempre a mesma coisa. Onde tem o mocinho, o vilão, a donzela. A gente precisa fugir um pouco desse roteiro. Não que você não possa fazer, você pode. Mas use a sua criatividade para criar novos cenários, novos personagens, contar a sua história de uma maneira diferente. Beleza? Vamos para a nossa 9ª e última dica. Bons personagens. Escolha com cuidado quem fala, né, e quem fará parte da sua história. Dê nomes, dê força, dê presença aos seus personagens. Meus amores, é essencial que vocês escolham com cuidado o nome dos personagens de vocês e escolham em que parte eles vão se inserir na história, porque eles precisam ter presença. Agora, nós vamos falar de alguns elementos básicos que não podem faltar na criação do nosso HQ. E é claro, como eu sou super, ultra, mega fã de super-heróis, eu não poderia deixar de mostrar algumas imagens aqui para vocês. Meus amores, nós temos alguns itens, né, alguns elementos que não podem faltar. A primeira delas é a seguinte, é o requadrado, que na verdade é o conjunto de linhas que delimitam o espaço de cada cena. Podem também ser circulares e trêmulas. São essas linhas pretas, né, que estão aí dividindo uma cena e outra. Meus amores, agora nós vamos falar da calha, ou vão, né, ou espaço entre um quadrado e outro.
ela pode delimitar o tempo. Quanto maior ela for, maior será o tempo de conversa entre os quadrinhos. E quanto menor ela for, ou mais curta, indica uma ação mais rápida. Então a largura dos requadrados se chama calha, ok? Então quanto mais larga ela for, maior será o tempo de espaço. E quando ela for menor, menor será o tempo de espaço nas conversas. Agora, nós vamos falar dos balões e do recordatário. Os balões eles simbolizam o ato da fala dos personagens, abrigando o texto da conversa. Os balões podem ser desenhados de maneiras diferentes. Os balões em linhas quadradas, eles podem significar uma voz eletrônica. Rabiscados indicam um grito ou uma voz alta. Aqueles que lembram nuvens constituem pensamentos. Os balões devem sempre indicar quem está pensando ou falando. E essa pontinha de indicação se chama rabicho. O recordatário é um painel sem rabicho, usado normalmente para o narrador, para tratar de algo não visível no quadrinho. E o nosso quarto elemento se chama onomatopeia. Assim como os balões indicam o som da fala, a onomatopeia é uma representação de um som ambiente importante para o desenrolar da história. Então, toda ação que vocês explicitarem no desenho de vocês, como barulho, soco, corrida, explosão, isso se chama onomatopeia. Meus amores, segue a nossa última dica: desenho e imagem. Esse é um outro elemento que não pode faltar na sua HQ. Eu sei que a maioria de vocês vai dizer, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei desenhar, eu não sei mexer isso, eu não sei mexer com aquilo outro. Meus amores, usem da criatividade de vocês e também, e principalmente, na verdade, da curiosidade de vocês. Esse é o momento em que nós temos que buscar realmente nos reinventar. Sair da nossa casinha ali, né, da nossa caixinha do comodismo, para ir mais além. Para a gente se lançar a ter curiosidade e interesse por aquilo que realmente vai acrescentar na nossa vida. E lembrando mais uma vez, nós não estamos aqui para dizer quem está certo e quem está errado. Nós estamos aqui para nos expressarmos da melhor maneira possível. Então se expresse, se esforce para você fazer o seu melhor. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E como dizem aí os blogueirinhos, dá um like, comenta lá. Brincadeira, tá, gente? Ó, um beijão para vocês e a gente se vê na próxima aula.